Mas, amados, vamos tomar a palavra de Deus no texto que está em João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15. Mesmo assim como os irmãos se encontram assentados, eu convido a preciosa atenção dos irmãos para a leitura que farei no capítulo 15 de João. Todos acharam? Amém? Diz assim um texto: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis,
porque estás comigo desde o princípio. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra foi lida, será exposta. Rogamos a Ti, Senhor, que pela Tua graça, pela Tua infinita graça, por Tua misericórdia, o Senhor venha falar conosco nessa noite, abrindo, Senhor, nosso coração, a Tua palavra. Ministra, Senhor, derrama do Teu Espírito Santo, derrama, Senhor, da Tua unção sobre nós, para que possamos entender, para que sejamos edificados por Ti mesmo e por Tua palavra. Faz isso conosco, é a oração que Te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amados, o tema proposto para a nossa reflexão nessa noite, a videira frutífera, a videira frutífera. E nós lemos o texto. Jesus, aqui nessa passagem, ele completa a 7ª passagem, onde ele diz: eu sou a videira verdadeira. Jesus antes já tinha afirmado: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus já tinha falado: eu sou a luz do mundo, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus tinha falado: eu sou a porta, se alguém entra por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus já tinha dito: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus já tinha falado: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus já tinha falado: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, Jesus fala: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. No Velho Testamento, essa era uma figura do povo de Israel. Israel era, para aqueles interlocutores até então, a videira de Deus. A videira era um símbolo comum para o povo de Israel. Se você quiser depois examinar o Salmo 80, o Salmo 80 vai falar da videira que Deus trouxe do Egito. Você pode examinar depois o livro do profeta Isaías, no capítulo 5, vai falar da parábola da vinha má. Ainda no livro do profeta Isaías, no capítulo 27, Deus vai tratar com aquela videira e vai falar: quem me dera tratar com espinheiros e abrolhos diante de mim. Profeta Jeremias, repreendendo os pastores da antiga aliança, fala: por que vocês destruíram a minha vinha? Mais adiante o profeta Ezequiel, no capítulo 15, vai falar do sarmento da videira, que ele deu fogo para que seja consumida. Profeta Ezequiel, capítulo 17 ainda, vai lidar com a videira e a águia, representando o cativeiro que o povo de Israel haveria de enfrentar na sua caminhada. Ainda, o profeta Ezequiel, capítulo 19, vai falar da parábola da videira arruinada. Também o profeta Oséias, no capítulo 10, diz que Israel é uma vinha luxuriante, a imagem da videira, a imagem do povo de Israel sendo a videira, uma videira
má, uma videira que se perdeu, uma videira que já não representava mais alguma coisa positiva. Especialmente, ilustrava o fracasso de Israel, o fracasso daquela videira, o fracasso de Israel em produzir bom fruto. Nesse contexto, Jesus vai falar: eu sou a videira verdadeira. A videira verdadeira não é o povo desencaminhado de Israel. A videira verdadeira é o Senhor Jesus. Jesus já tinha substituído vários símbolos da fé verdadeira. Jesus já tinha substituído o templo. Jesus já tinha substituído as festas judaicas. Jesus já tinha substituído no imaginário do povo a figura de Moisés. Jesus já havia substituído vários lugares santos, vários lugares sagrados. Agora ele substitui Israel como sendo o local do povo de Deus. Eu sou a videira verdadeira. A videira verdadeira estava ali, o Senhor Jesus Cristo. Eu queria, meus irmãos, para a compreensão do nosso tema, dividir em 3 pontos a nossa reflexão. Primeiro ponto, união. Segundo ponto, comunhão. Terceiro ponto, perseguição. União, comunhão, perseguição. Repita comigo: união, comunhão, perseguição. Em primeiro lugar, a união produtiva. A união produtiva. Que união é essa? Do verso 1 até o verso 11 do texto que nós lemos, de João 15, a palavra-chave para ilustrar essa nossa união com Cristo é a palavra permanecer. A palavra permanecer. Repita comigo: permanecer. Essa palavra, do verso 1 ao verso 11, aparece 10 vezes. 10 vezes. Essa palavra. Nós estamos ligados com Cristo. Nós precisamos permanecer em Cristo. Jesus utiliza várias figuras dessa relação, dessa união nossa com o Senhor. Ele fala da figura do pastor e das ovelhas. Ele usa a figura da cabeça e do corpo. Ele usa a figura do noivo e da noiva. Ele usa a figura do fundamento e do edifício. Ele usa a figura, agora, de uma nova imagem: a videira e os ramos. A videira e os ramos. Fala de uma união orgânica, uma união vital, uma união profunda. Nós somos os ramos. Sozinho o ramo é incapaz de produzir, meus irmãos, sozinho. Mas ele estando na videira, ele estando unido com Cristo, então permite produzir frutos. Eu trago aqui uma ilustração também. É mais ou menos o órgão do corpo humano. O órgão existe para cumprir uma função. Se ele tem função, é órgão. Se não tem função, é apêndice. Mas se tem função, é órgão. O ramo existe com uma função. Qual é a função do ramo? Produzir fruto. A existência do ramo tem um objetivo, cumpre uma função, a função de produzir fruto. E o Senhor Jesus traz a figura do agricultor. Eu sou a videira verdadeira e o Pai
é o agricultor. E a figura do agricultor nos leva a tarefa, o trabalho que o agricultor tem de cuidar da videira, para que seus ramos produzam fruto. O agricultor está trabalhando na sua videira de tal forma que os seus ramos produzam frutos. Também o Senhor Jesus traz a figura dos frutos, a figura dos frutos. A sua função, a função da videira verdadeira, a videira é uma árvore. A missão dela não é produzir madeira. A função dela não é ser uma árvore ornamental. A função dela é produzir frutos. E que frutos são esses? E que frutos são esses? Que fruto eu e você devamos produzir no reino de Deus? O escritor William Hendrickson, olhando esse texto e comentando acerca dos frutos, ele diz que esses frutos são os bons motivos, são os desejos, são as disposições, são as virtudes espirituais, são as palavras, são as obras. Esses são os frutos que o cristão tem que produzir. E o texto nos fala acerca de 4 tipos de ramo, 4 ramos. Primeiro ramo, o ramo sem fruto, nenhum fruto. O segundo ramo, fruto. O terceiro ramo, mais fruto. E o quarto ramo, muito fruto. E o objetivo do ramo é produzir muito fruto para que seja reconhecido como discípulo do Senhor Jesus. E eu quero fazer a primeira consideração, irmãos, no verso 2 do texto que nós lemos. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Esse termo, traduzido aqui para o português como corta, ele o corta, na verdade, no grego original, é um verbo chamado airo. E esse verbo tem o sentido, em outras passagens, de tomar, de levantar. Por exemplo, na passagem de Mateus 27, verso 32, quando Simão é constrangido a carregar a cruz do Senhor, ele tem o sentido de levantar a cruz do Senhor. Em Mateus capítulo 14, verso 20, quando da distribuição dos pães e dos peixes, quando Jesus manda os discípulos recolherem o que havia sobrado, o verbo que está lá, exatamente o mesmo verbo aqui, que foi traduzido por cortar. Em outra passagem, ainda em João, capítulo 1, no verso 29, quando aponta para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, também é o mesmo verbo. Então, certamente este verbo tem muito mais o sentido de recolher, de levantar. Essa passagem, meus irmãos, porque se o ramo está no Senhor, esse ramo não é para ser cortado e lançado fora, é para ser levantado. Mas muitas vezes, o ramo da videira, ele nasce e ele cai no chão. E no chão, ele fica ali, na poeira, no tempo seco, na lama, no tempo molhado, na chuva. E a figura do agricultor nessa passagem, meus irmãos, dá exatamente aquela ideia, e é comum isso, de quem lida com esse tipo de árvore, do agricultor. Jesus é verdeiro e o Pai é agricultor. Ele amarra os ramos juntos, levanta do chão,
tira a poeira, tira a lama, levanta, amarra com os outros ramos que estão produtivos e coloca ele de pé para que ele produza fruto. O objetivo do ramo é produzir frutos. É produzir frutos. E é muito comum essa figura, a figura de Deus levantando o ramo para que ele produza fruto, para que ele produza fruto. No Antigo Testamento, Arão trouxe a sua vara, o seu cajado. E o cajado de Arão era um galho seco, um cajado, um pedaço de pau, ele trouxe e colocou no tabernáculo. E aquela vara de Arão, aquele pedaço de madeira, produziu fruto, floresceu, produziu flor e produziu fruto. Mas o fruto, e o mais fruto, livre, a figueira produz mais folha do que fruto. Se o agricultor abandonar a sua plantação, a figueira vai produzir mais folha do que fruto. Ele não abandona, ele vai limpando, ele vai podando, ele vai tirando a poeira, ele vai permitir que o sol possa arejar, possa entrar nos galhos, nos ramos, para que aquela videira produza fruto. A finalidade da videira é produzir fruto. O único propósito da vinha são as uvas. São as uvas. Deus faz o mesmo conosco, meus irmãos. Deus faz o mesmo conosco. Ele corta as partes da nossa vida que nos roubam a vitalidade e nos impedem de frutificar mais. Os cristãos mais frutíferos, meus irmãos, são aqueles mais visitados pela poda de Deus. Os cristãos mais produtivos são aqueles visitados pela tesoura de Deus. Porque a finalidade da videira é produzir frutos. E Jesus fala, produzir muito fruto. Muito fruto. E a ideia aqui, para produzir muito fruto, a ideia passa longe do ativismo religioso. Não é a quantidade de agenda eclesiástica que você tem, não é a quantidade de tarefas que você possa assumir na religião, não tem a ver com o nosso ativismo religioso, não tem a ver com a nossa coreografia espiritual que a gente vem apresentar aqui na frente, não. Tem a ver com permanecer nele. O verbo é permanecer. Permanecer. Sem mim, nada podeis fazer. É estar perto do Senhor. É estar com o Senhor. É ser antes de fazer. É o verbo ser, é o verbo estar antes do verbo fazer. É estar com o Senhor, é permanecer com o Senhor. A nossa união com o Senhor Jesus. Mas a segunda palavra é comunhão. União, comunhão, perseguição. E no segundo ponto da nossa reflexão, meus irmãos, a palavra comunhão. E do verso 12 até o verso 17, a palavra aqui é a palavra amar, a palavra amor. Se na primeira passagem, a palavra, o verbo é permanecer,
A segunda passagem, o segundo ponto na nossa reflexão, a palavra é amar. Jesus sai do campo da alegoria agrícola, a videira, a vinha, o agricultor, os ramos, os frutos, e ele vai agora para a área do relacionamento. E a palavra aqui, a palavra-chave, é a palavra amor. Essa palavra aparece nesses 6 versículos, aparece 4 vezes. A palavra amar, a palavra amor. Embora servos, Jesus passa a chamar de amigos. E aqui o componente amor, obediência e frutos. E o verso 12 vai falar especialmente do mandamento singular. Jesus já tinha ordenado lá em João capítulo 13, verso 34, que ele vai tratar de novo. Ele falou lá: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E Jesus resumiu toda a lei de Deus, dizendo: amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. E esse mandamento singular ele repete aqui no verso 12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Mas no verso 13, ele vai dizer aí, pode pôr por gentileza o verso 13, olha o que ele está dizendo aí: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ele está falando de quem? Ele está falando dele mesmo. Ele está falando do seu caminhar para a cruz. Ninguém tem maior amor do que dar a vida para os seus amigos. Jesus não é nenhum teórico aqui, meus irmãos, ensinando como se não tivesse nenhum compromisso. Ele está falando da sua morte. O amor não é um mero sentimento. Amor é, sobretudo, atitude. Amor é uma questão prática. Amor é a questão de demonstrar. Hoje de manhã, esteve pregando aqui o pastor Zé Ernesto, e ele usou aquela expressão no Evangelho de Mateus, capítulo 24, que dizia: quando o Senhor voltar, que bom que encontrar seu servo fazendo assim. E ele enfatizou, não foi sentindo assim, não foi imaginando assim, foi fazendo assim. Em outra passagem, Jesus usa a figura de uma vinha, e a figura de 2 irmãos, e o pai chegou para o irmão mais velho, falou: vai cuidar da vinha. O irmão falou que não ia, mas depois foi. E falou para o outro irmão: vai cuidar da vinha. Ele falou que ia, mas não foi. Aí Jesus perguntou: qual dos 2 fez a vontade do pai? Aí a resposta foi unânime: foi aquele que foi lá e foi até a vinha. Do mesmo jeito, meus irmãos, a questão aqui, o amor é uma questão prática. Nós não somos o que sentimos, nós não somos o que falamos, nós somos o que fazemos. E Jesus dá o seu próprio exemplo pessoal, o exemplo pessoal da sua caminhada para a cruz, como sendo um exemplo supremo desse amor. A palavra aqui, meus irmãos, é uma palavra muito profunda. A palavra do grego para representar, né, o que Jesus estava fazendo, dar a sua vida pelos seus amigos. A palavra vida, no grego, ela pode ser bios, pode ser zoe, ou pode ser psique. A palavra aqui é psique. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua psique, a sua alma. Fala de uma entrega total.
fala de uma entrega da vida total, a vida pessoal. Jesus se deu por mim e por você, para que nós fôssemos feitos amigos de Deus. O verso 14 fala da prova cabal. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Eu já testemunhei, irmãos, muitos eventos públicos, às vezes lideranças religiosas, querendo estar bem com um governante de plantão, fulano de tal, amigo do Evangelho, e o cara, uma vida podre, toda contaminada, amigo do Evangelho. Não se iluda, meu irmão, não se iluda. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Se não fazeis, como disse o pastor Zé, né? Não vai cobrar Deus depois. Não vai cobrar Deus depois. John Wesley, ele fala da sua conversão como o momento em que ele trocou a sua fé, a fé de um escravo, pela fé de um filho. O verso 15 vai dizer, meus irmãos, que não se trata de uma obediência servil, e sim da expressão do amor. O amigo é diferente do servo, porque o amigo, o Senhor compartilha das suas expectativas, dos seus planos, dos seus sonhos, daquilo que ele está fazendo. E o verso 16, o Senhor Jesus vai nos dizer que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu a nós outros para que a gente vá e dê fruto. Se Ele nos escolheu, é para dar fruto. Não pode não dar fruto, tem que dar fruto. O compromisso dele é com fruto. E foi Ele que nos escolheu, não fomos nós, não foi a nossa boa vontade, não foi a nossa boa intenção, não é porque nós éramos melhores que os outros, não é pela nossa força de vontade, ainda bem, foi Ele que nos ensinou, que nos escolheu para darmos frutos e para que a nossa oração suba até o céu. Mas, em terceiro e último lugar, irmãos, união, comunhão, perseguição. União, a palavra-chave é permanecer. Comunhão, a palavra-chave é amar. Mas a perseguição, a palavra-chave é odiar. É odiar. Essa palavra vai aparecer a partir do verso 18, 7 vezes em 10 versículos. 7 vezes. Tiago já escreveu lá no seu livro, Tiago, capítulo 4, irmão de Jesus, filho de Maria. Tiago vai dizer: quem quer se tornar amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Em 1 João capítulo 2, verso 15, o apóstolo João vai dizer que quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E aqui Jesus deixa claro que nós seremos odiados pelo mundo por sermos seus amigos. Quando João escreve, meus irmãos, essa passagem, o seu evangelho, a perseguição aos cristãos já tinha sido inaugurada. Já tinha começado. O Império Romano considerava os cristãos pessoas desleais para com o Império. Eles se recusavam a adorar a imagem do imperador, porque o Império Romano exigia que a pessoa podia professar livremente a sua fé, desde que adorasse o imperador como sendo o Senhor. E os cristãos não faziam,
E porque não o faziam, passaram a ser perseguidos. Passaram a ser perseguidos. O mundo nos odeia porque pertencemos a Cristo. O mundo aqui é o mundo sem Deus. O mundo aqui é esse sistema de valores organizados em oposição a Deus, em oposição ao povo de Deus. O mundo nos odeia porque também odiou a Cristo. O escritor Werner de Boer, ele vai dizer uma coisa, vai fazer um contraste. Ele vai falar o seguinte: os que foram convocados para o amor, vivem no amor, precisam viver num mundo de ódio. O mundo nos persegue porque somos servos de Cristo. O servo não é maior do que o seu Senhor. Jesus nos lembra isso. Ele já tinha falado sobre isso a Pedro, especialmente lidando com Pedro, falando isso, olha, e ele repete aqui, ele faz questão de enfatizar, e segundo a tradição, Pedro foi morto, foi crucificado de cabeça para baixo. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Quando Jesus confronta Paulo na estrada de Damasco, Paulo cai no chão, cai do cavalo literalmente, e Jesus aparece a ele, e Jesus não pergunta a ele: Paulo, Paulo, por que persegue os meus irmãos? Paulo, Paulo, por que persegue os meus servos? Paulo, Paulo, por que persegue os meus amigos? Não, ele vai falar com Paulo: Paulo, por que me persegues? Somos perseguidos porque somos servos de Cristo. Lá em Isaías capítulo 53, a passagem, quando o pastor Zé Ernesto perguntou se tínhamos alguma passagem que falava de Jesus no Velho Testamento, a previsão, na predição de que Jesus vinha, eu me lembrei logo de Isaías 53, especialmente o verso 3, Isaías 53, verso 3, está ali, ó: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Você já experimentou um sentimento de rejeição? Jesus era o mais rejeitado dentre os homens. E ele vai mais um texto que nós lemos aqui, meus irmãos: o mundo se torna culpado porque o mundo ouviu falar do enviado de Deus, e o rejeitou e o odiou. Não é ignorância, mas aqui se trata de rejeição consciente e afrontosa à pessoa de Cristo, o enviado de Deus. E por último, o mundo se torna culpado porque viu as obras de Deus e o odiou. O mundo se torna culpado. O mundo rejeitou as suas obras. O mundo rejeitou as suas obras. Uma outra e última passagem que eu quero chamar a atenção dos irmãos está lá em Hebreus capítulo 12, no verso 3. Hebreus capítulo 12, verso 3. E aí vamos partir para a conclusão. Está ali, ó: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Jesus suportou isso. As obras que ele fez, qual nenhum outro fez, ele mesmo disse na sua palavra, e o mundo o odiou, o odiou. O mundo promove perseguição religiosa,
por causa de sua cegueira espiritual. Os apóstolos já haviam sido martirizados, Paulo já havia sido decapitado na cadeia por Nero, o imperador de Roma, Pedro já tinha sido crucificado. Os cristãos começaram a perder seus empregos, os cristãos foram afastados de suas famílias, os cristãos foram perseguidos, e aqueles que passaram a perseguir os cristãos, julgavam com isto tributar glória a Deus. Hoje em dia, nós temos a cristofobia, as pessoas têm fobia, não podem ouvir falar acerca da pessoa do Senhor. Eu quero concluir te convidando para essa reflexão. Permanecer, amar e odiar. Permanecer em Cristo, amar o próximo e ser odiado pelo mundo em razão da nossa confissão de fé. Deus fez a vara de Arão florescer e frutificar. A palavra que nós lemos diz que nós já estamos limpos pela palavra, e sem mim nada podeis fazer. Que nós sejamos ramos frutíferos, que possamos produzir bons frutos na casa de Deus, para a glória de Deus, para a honra de Deus.